Olá, eu sou Noé do canal Descobrindo o Homem e estou aqui com vocês hoje para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre sarampo, que é um assunto que está em pauta em relação à saúde da nossa sociedade no momento. Vamos lá? O sarampo é uma doença que durante vários anos tem sido considerada erradicada da população brasileira, ou seja, não tem tido casos de sarampo. Nós não estamos tendo casos de sarampo há muitos anos. Entretanto, recentemente, a gente teve um pequeno surto que teve início, aparentemente, no norte do país. O motivo desse surto é um pouco discutível, mas aparentemente foi trazido por um grupo de pessoas que está imigrando da Venezuela para o nosso país. A saúde naquele país está um caos, assim como a vida social daquelas pessoas e a vida política. Então, buscando fugir dos problemas, estão tentando viver ou migrar para o nosso país. E com isso, trouxeram essa infecção. E as pessoas que não foram vacinadas contra o sarampo, e por algum motivo a sociedade tem enfraquecendo a prevenção em relação às vacinas para aquelas doenças que a gente chama de doenças comuns da infância, estão suscetíveis a contrair o sarampo. É causada por um vírus altamente contagioso e que rapidamente pode se disseminar pelo país. Muitos fatores podem contribuir para que nós tenhamos uma nova epidemia de sarampo no país. O principal, obviamente, é a população não estar adequadamente imunizada. A gente sabe que uma quantidade muito grande de crianças não estão imunizadas nesse momento contra essas doenças. E também, não só o sarampo, mas também a poliomielite, que pode entrar no país, trazida por pessoas contaminadas de outros países ou mesmo por pessoas que estejam vindo para o nosso país na tentativa de viver aqui. Doenças erradicadas como sarampo, poliomielite, não acontecem em todos os países, não são todos os países que conseguiram eliminar essa doença. Um exemplo disso é que na Rússia, recentemente, teve uma epidemia muito grande de sarampo, com muitos casos relatados, onde aconteceu a Copa do Mundo. Muitos brasileiros foram para lá. Nada impede que algum brasileiro não imunizado tenha trazido para cá também o sarampo. Quer dizer, pela globalização, é possível que se traga uma doença para o nosso país e ela volte a causar problema para a população se ela não tiver, se a população não estiver preparada para isso através da imunização. E a imunização se faz através das vacinas. Nós temos as vacinas para a maioria das doenças comuns na infância e que devem ser levadas a sério. Algumas têm caráter, inclusive, obrigatório. Os pais precisam levar as crianças aos postos de saúde para serem orientados e vacinados na data correta para que as vacinas aconteçam. Existe um calendário de vacina que o Ministério da Saúde tem funcionando para todos os nossos estados no Brasil inteiro. É muito importante que as pessoas se vacinem. A vacina tem uma eficácia extrema. E, normalmente, pelo nosso calendário, a vacina é feita no 12º mês de vida da criança, através da trivalente, que é uma vacina do sarampo, da cachumba e da rubéola. E depois, com 15 meses, a criança recebe uma segunda dose, que é a tetravalente. É como se fosse uma atualização da trivalente. Ela tem uma doença a mais que ela imuniza. Então, a primeira imunizava contra sarampo, cachumba e rubéola, e a segunda vai imunizar contra sarampo, cachumba, rubéola e catapora. Essas vacinas dão uma prevenção muito adequada. Agora vamos falar de sarampo, da doença propriamente dita. Como se dá o contágio, como ela evolui, qual é o prognóstico, quer dizer, de que maneira ela pode se complicar para as pessoas que são contaminadas. Então, como se pega sarampo? O sarampo se pega de uma pessoa que esteja doente com sarampo. Não se conhece até agora animais que possam ser o reservatório do vírus do sarampo. Então, o sarampo é uma doença que tem como reservatório o próprio ser humano. Quando a doença está em atividade, a pessoa, através da saliva, ela está falando, espirra saliva,
do toque em certos objetos, ela pode contaminar outra pessoa que entra em contato com ela. O tempo que varia para começar os primeiros sintomas é de 7 a 14 dias. Na maioria das vezes, 7 a 8 dias a pessoa já começa a apresentar os sintomas. O sintoma inicial é uma coriza, nariz escorre, tem uma febre um pouco alta, um mal-estar. E depois disso, lá pelo terceiro ou quarto dia, começa a aparecer as manchas no corpo, dentro da boca, nos lábios, que se chamam enantema. Na boca, na mucosa oral e nos lábios, ela tem um nome. Chama mancha de Kuplik. No corpo, são enantemas, que a gente chama de enantemas de ascensão crânio-caudal, quer dizer, começa a aparecer no rosto, depois ela vai descendo no pescoço, no corpo, e fica tudo como se fosse um monte de manchinha vermelha que vai se grudando toda. E isso faz com que o diagnóstico se torne relativamente fácil para o médico que já viu alguns casos. Então, o diagnóstico quase sempre é clínico, embora seja possível fazer diagnóstico através de exames laboratoriais. E o problema são as complicações. Quase 90% das pessoas, no caso a maioria delas crianças, que se contaminam, elas acabam tendo complicações por causa da baixa imunitária que o vírus causa nessas pessoas. Tem um índice de mortalidade considerável. Ela pode cursar com pneumonia, com formas virais graves, encefalite, inflamação do tecido nervoso da pessoa. Enfim, ela pode cursar com uma série de doenças graves que pode acabar culminando com o falecimento da pessoa acometida. Bem, eu acho que isso é o suficiente para mostrar a gravidade do problema e fazer com que as pessoas que tenham um nível de consciência adequado em relação à saúde de quem elas amam e da própria sociedade, a procurar vacina e imunização para suas crianças. O Brasil vai fazer uma campanha de imunização contra sarampo que tem um início no dia 6 de agosto e vai perdurar durante um longo tempo. Então as pessoas devem procurar os postos de saúde. No Brasil inteiro, em todos os postos de saúde, então vai ter vacina para essa doença. E no dia 18 de agosto vai ter o dia, então, inteiro dedicado à vacinação de sarampo. Procure os seus postos, leve os cartões de vacina das crianças. Se tiver alguma vacina atrasada, é possível que nesse dia também haja uma adequação desses cartões, então dando a vacina que está faltando para a sua criança. Bem, com isso, eu acho que eu consegui dar um recado sucinto, mas preciso a respeito da importância da vacinação e do quadro que a gente está atravessando nesse momento no nosso país. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo, se inscrevam em nosso canal, participem. É um prazer estar com vocês, passando informações que serão com certeza úteis para a nossa sociedade. Muito obrigado por ter me assistido e até o próximo vídeo.